Olá, você vai aprender agora sobre os vírus e os seus ciclos. Este é um modelo geral de vírus. Ele apresenta uma cápsula. Essa cápsula ela é feita de proteínas, tá? Também chamada de capsídeo essa cápsula. Dentro de um vírus, você vai encontrar DNA ou RNA. Mas você nunca vai encontrar os dois juntos. Então você tem dentro do vírus DNA ou molécula de RNA. Esse vírus aqui é o bacteriófago. Ele apresenta essa cápsula aqui, verdinha, que tem a cauda e esses filamentos proteicos aqui, e no seu interior ele apresenta DNA. O bacteriófago recebe esse nome porque ele invade bactérias. Veja, isso aqui, olha, é uma bactéria. Todo esse espaço aqui é um pedaço de uma bactéria. E eu tenho vários vírus bacteriófagos que estão tentando infectar a bactéria. E a cápsula proteica, como você pode observar aqui, olha, fica do lado de fora. A cápsula proteica do bacteriófago, ela não entra na bactéria. Esses filamentos que você vê aqui dentro, ó, por exemplo, esse aqui, esses filamentos que estão entrando são filamentos de DNA. Portanto, a parte do vírus bacteriófago que invade a bactéria, ele é um vírus exclusivo de bactéria. Por exemplo, a Escherichia coli, que é a bactéria do nosso intestino, esse vírus deixa a cápsula do lado de fora e somente a molécula de DNA vai invadir a bactéria. Uma vez lá dentro da bactéria, o vírus vai apresentar duas possibilidades de ciclos. Esse ciclo aqui não leva à destruição da bactéria. Ele é chamado de ciclo lisogênico. Repare, o vírus ele entra em contato com a bactéria, a cápsula fica do lado de fora e a molécula de DNA do vírus invade a bactéria. Em seguida, a cápsula ela vai embora, ela não serve para mais nada. E o material genético do vírus foi incorporado à cromatina da bactéria. Então você vê aqui o DNA do vírus. Veja, o DNA do vírus invadiu e ele vai para cá. E ele se incorpora ao DNA da bactéria. E a bactéria, quando duplica o DNA, então vamos marcar aqui, ó, duplicação do DNA. Quando a bactéria realiza a duplicação do DNA, ela duplica o DNA dela e do vírus. E, consequentemente, ocorre uma reprodução do vírus. Então, aqui eu tenho DNA do vírus, aqui eu tenho DNA do vírus, e eu tenho o quê? DNA da bactéria. Perceba o seguinte, o vírus, ele não tem enzimas que estão sendo utilizadas nele aqui, ele está usando as enzimas da célula. Os vírus aqui estão utilizando as moléculas de ATP da célula, os nutrientes da célula. Então, vírus são seres acelulares que dependem do trabalho das células, dependem do citoplasma das células e dependem do ATP das células, os nutrientes das células. Vírus são parasitas obrigatórios, mas eles têm características de seres vivos, tá? Material genético, que pode ser DNA ou RNA, capacidade de reprodução. E uma vez tendo material genético, esse material pode sofrer mutação. Então, ao longo do tempo, os vírus apresentam descendentes mutantes. Então, quando eu observo aqui, olha, essas duas bactérias que estão nascendo aqui, pela divisão desta, eu vejo DNA do vírus aqui, DNA do vírus aqui. E existe a chance de ocorrerem mutações nesse processo. Então, ele tem realmente características de seres vivos. Se o vírus é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo, isso é uma questão de conceito. Você pode tanto dizer que ele é, quanto que ele não é. É uma questão de opção.
O importante é saber que ele tem características de seres vivos, mas também falta ao vírus características comuns aos outros seres vivos, como, por exemplo, a própria célula, como é o caso da bactéria, a produção de ATP, todas as enzimas necessárias ao seu metabolismo. Neste outro ciclo, você pode observar que ocorre a destruição da célula. Então eu vejo aqui vírus filhos nascendo, saindo da célula, mas ocorre uma destruição. Por isso eles são realmente muito perigosos. Então, um vírus que parasite neurônios, como no caso da encefalite, ele vai levar à destruição de neurônios. Vírus da hepatite rompem, destroem células do fígado. Vírus da gripe destroem células das vias respiratórias. Então, os vírus, eles são extremamente perigosos porque eles causam destruição da célula. Eles podem sair daquele ciclo lisogênico, em que não ocorre destruição, e entram nesse ciclo que é chamado de ciclo lítico, que é muito pior, muito prejudicial para o ser que foi parasitado. No caso aqui, o ser parasitado é a bactéria. Então veja, olha o DNA aqui que está entrando. Tá? Então o DNA entrou na célula, a cápsula fica do lado de fora. E agora, o que acontece? O DNA viral tem mensagem para a produção de quê? RNA mensageiro. Então ocorre a produção de RNA mensageiro do vírus. Então é RNA mensageiro viral. E esse RNA mensageiro viral vai até o ribossomo da bactéria para a produção de proteínas do vírus. Então, mais uma vez, o DNA do vírus invade a célula. Aí ocorre o quê? Produção de RNA mensageiro viral. E o RNA mensageiro viral vai para os ribossomos, para a produção de proteínas de vírus, utilizando enzimas da bactéria, ribossomos da bactéria, ATP da bactéria. Então veja só como os vírus dependem das células. Bem, aqui você observa cápsulas de novos vírus sendo feitos. Tá? Aqui você vê várias partes do vírus bacteriófago para a montagem de novos filhos. E novas moléculas de DNA sendo colocadas dentro das cápsulas. Então ocorre a produção também de DNA viral. E finalmente a destruição da célula. Incrivelmente, neste ciclo que dura 45 minutos, são feitos 250 filhos dentro de uma única célula, que vão acabar destruindo esta célula, levando ela à morte.